Então é o capítulo 12 mesmo hoje. Nesse capítulo a gente vai estudar as fricções e os espaços dispersivos. Não sei se vai dar tempo de falar dos dois hoje, ou se vai dar tempo de falar do dispersivo, tanto quanto imaginei que desse. Mas como a gente já se atrasou um pouquinho, para ver essa lista aí, vamos ver que bicho vai dar. Então a gente pode colocar como subtítulo aí, na página de abertura do título, fricções e passos dispersivos. Já colocaram? Então vamos lá. Já falamos sobre os passos longitudinais. Trataremos agora das fricções e em seguida dos passos de dispersão e das insuflações. Em magnetismo, denomina-se fricção a ação de passar a mão sobre o corpo, sem nenhuma pressão, mas por meio de um contato suave e diretamente sobre a pele. Alguns autores chamam-lhe afloração, quando feita por meio de um contato muito superficial e por cima das roupas. A fricção age profundamente, estimulando, a princípio, a ramificação dos nervos sensitivos do derma, para depois alcançar os tecidos subjacentes e estender-se por todos os órgãos. Vamos dar uma parada. Tem algumas coisas aqui para a gente destacar. De um modo geral, as fricções são assim bem parecidas com aqueles passos que a gente estudou anteriormente, chamados de rotatórios ou circulares. Qual é a diferença do passo rotatório para a fricção? Vê se vocês lendo aí o segundo parágrafo, vocês descobrem qual é a diferença. Contato. Beleza, estão mais afiados do que eu. Então, olha só, a grande diferença é essa. Vocês lembram que quando a gente estudou lá os passos rotatórios, nós comentamos bastante o fato de que, na esmagadora maioria dos casos, nós não precisamos encostar as mãos na pessoa em que a gente está aplicando o passe. Com a fricção, acontece exatamente o contrário. Ela é dada com você encostando a mão sobre a pessoa. Aí ele faz uma diferenciação aqui. Quando a gente encosta a mão diretamente sobre a pele, chama de afloração. Quando a gente faz sobre a pele é fricção, quando é sobre a roupa é afloração. Nós não vamos fazer essa distinção, porque a gente não se ocupa desse detalhe. O importante para a gente é lembrar que quando é feito o passe com contato, você movimentando as suas mãos, com o contato sobre a pessoa, sobre o corpo da pessoa, sobre a roupa, sobre a pele, não importa, o nome mesmo já diz, né? Fricção, você está friccionando a pele ali com a sua mão, seja em movimentos assim retilíneos, seja com movimentos circulares, você está fazendo uma fricção. Vocês vão ver aqui no correr do texto que o autor nem considera a fricção exatamente um tipo de passe. Nós estudamos como sendo um passe só para facilitar o estudo da gente, para a gente não ter que estar toda hora abrindo uma chave. Isso aqui são os passos, a gente já tem que fazer. Esses são os longitudinais, esses são os rotatórios, esses são assim assados. Se você for botar fricção à parte, você vai ter que abrir mais uma chave, vai ter que decorar mais uma coisa. E colocando no mesmo grupo do passe, só preciso me preocupar com uma coisa: quando eu encosto a mão, é fricção. Quando eu estou com ela afastado, fazendo os movimentos lá circulares, é o passo rotatório. Pelo fato de ser dado encostando as mãos, a gente já vai saber que isso aqui vamos fazer bem poucas vezes. Não vamos dizer que não vamos fazer nunca, porque não se deve encostar as mãos. Vão caber os mesmos comentários feitos naquela outra ocasião. Mas vamos reduzir e muito as possibilidades em que a gente vai trabalhar assim, por todos os inconvenientes que nós já citamos também naquela ocasião. Nós vamos encostar as mãos nas pessoas, as pessoas não nos conhecem, as dificuldades geradas pela parte do corpo onde eu estou tratando, que inspira mais ou menos pudor na gente, né? Isso incomoda as pessoas, elas vão querer saber onde a gente está encostando a mão, quanto tempo a gente vai ficar com a mão ali, se um é mulher, se o outro é homem, se está acompanhado e o companheiro não gosta que encoste a mão na outra e vice-versa. Então, tendo em vista todos esses inconvenientes, a gente reduz em muito a situação de dar passe encostando a mão nas pessoas, até porque, ao final de tudo, isso não é nem tão necessário assim.
o fluido pode tranquilamente cobrir a distância entre as nossas mãos e a parte lá que precisa ser tratada. Mas é que realmente a situação de encostar as mãos, em alguns casos, facilita essa ação de colocar os fluidos, facilita essa mentalização que a gente dá ao próprio fluido para movimentá-lo, de oferecer a propriedade de penetrabilidade, fazer com que ele penetre as camadas. Olha que ele diz até que a fricção geralmente é usada, né, nas camadas subjacentes à derma, quer dizer, logo abaixo da pele. Então esse fluido agiria mais ou menos nessa região. Não dá para a gente fazer essa localização assim com tanta exatidão, até porque nós também já comentamos aqui, isso é coisa para o plano espiritual. Para a gente interessa colocar os fluidos mais ou menos da forma como os guias recomendam, mas exatamente onde eles vão agir, até que ponto eles vão penetrar, exatamente que tipo de fluido, isso é coisa que a gente não vai chegar a lugar nenhum, até porque os espíritos na maioria das vezes nem respondem as perguntas que a gente faz a esse respeito, porque eles querem que a gente trabalhe com aquelas condições de coração e de mente adequadas ao propósito que a gente tem ali durante o passe. Não somos médicos. Se eles também forem explicar, vamos continuar não entendendo nada, porque se trata de doença do corpo humano, ou pior ainda, doença da alma, que a gente conhece menos ainda, né? Então, o que importa é a gente saber que o fluido age nessas profundidades, tem qualidades distintas, pode reagir dessa ou daquela outra forma, mas exatamente nós é que vamos dar essa condição a ele, aí já fica mais restrito. A maioria de nós não tem mesmo condição de fazer isso com fluido, fica quase que inteiramente na dependência dos espíritos para conseguir certos efeitos. Muito poucos conseguem ter essa noção exata do tipo de fluido que estão manipulando, da ação que ele está tendo em termos de profundidade, de extensão da área tratada. A maioria de nós não tem a menor noção dessas informações. E ele ainda fala aqui, a fricção age profundamente estimulando. Então as fricções são passes daquele tipo de apoio, né? Passes de doação de energia, não são usados como dispersivos. A gente usa o passe essa técnica de friccionar a mão sobre o corpo da pessoa, naquela parte que a gente está tratando, para colocar fluido ali. A maioria dessas técnicas que a gente está vendo aqui, tanto o rotatório como a flexão, elas são assim para colocar muito fluido. Em áreas localizadas, então você fica assim geralmente um tempo um pouco maior friccionando a mão numa extensão muito pequena do corpo. A gente não faz fricção, não que não possa fazer, mas já é raro usar desse tipo de movimento. E é mais raro ainda você ver alguém usando isso numa parte muito extensa do corpo, na perna, da cintura até lá o tornozelo. Geralmente você faz localizadamente. Você fica ali no mesmo ponto, fazendo círculos ali com a mão, ou até passando elas assim com esse contato, mas em áreas pequenas. Exatamente até por essa coisa, na verdade está passando a mão, né, diretamente sobre uma outra pessoa. Não é uma situação confortável nem para a gente, nem para quem está recebendo. Tá bom? Então a gente, quando for usar isso, vocês vão observar que na maioria das vezes são pontos assim, bem restritos, bem pequenos mesmo do corpo, que nós vamos usar para tratar dessa forma. Lá embaixo ele continua. As fricções são, tal qual lá os passos que a gente viu anteriormente, palmares, digitais, longitudinais e rotatórias. Eu e o Carlos estamos já umas 6 turmas pretendendo fazer um quadrozinho sinótico desse negócio aqui. Ele já foi até mais além que eu, ele já conseguiu fazer um rascunho. Eu nem rascunho consegui fazer ainda. E vamos ficar devendo, mas os que foram lá para cima a gente continua devendo, né? Para eles até dezembro é tempo ainda. Até dezembro é tempo. As fricções palmares, continuando na página 105, são feitas conforme o nome indica, com as palmas da mão em cheio, os dedos ligeiramente afastados, sem crispações, sem rigidez. Observem que as recomendações que eles fazem assim, de postura se repetem em todas as outras técnicas. Tem de diferença exatamente o movimento que você está fazendo. Um é o comprido, outro é circular, um é no horizontal, mas assim, a forma de você usar os braços, a forma de você colocar as mãos é sempre a mesma, os dedos ligeiramente entreabertos, sem crispação, ou seja, sem estar com os membros, com o braço, com os dedos retesados, né, endurecidos, é com a mão normal,
né? Então você vai passar lá, vai fazer um movimentinho circular, você vai fazer um movimento de cima para baixo, sem estar enrijecido. Essa condição de enrijecer os músculos não afeta em nada a possibilidade de se colocar, manipular os fluidos. Só afeta uma pessoa, só o próprio médium, que se cansa mais quando fica assim, né? Se o passo for mais demorado, ele vai se cansar muito mais, porque além do próprio movimento que ele está fazendo, ele ainda está como é que eu digo? Enrijecendo a musculatura. Você está fazendo um esforço a mais, né? Você passar a mão naturalmente, você tem lá um desgaste de energia. Se você, além de movimentar a mão assim, você ainda ficar com ela, forçando ela, você vai ter um desgaste ainda maior. Então depois a gente sente dores. Quando nós ainda vamos ver isso mais para frente, mas o desgaste fluídico, ele provoca uns incômodos assim bem característicos, aquela sensação de vazio dentro da barriga, na cabeça, aquela fraqueza que às vezes a gente tem quando a gente fica muitas horas lendo ou estudando, que a gente até esquece de comer, mas quando a gente levanta a gente não fica meio bobo assim, parece que a cabeça está vazia, dá uma meio que tonteira. Um desgaste fluídico provoca umas sensações assim. Mas tem uma outra que são dores nas articulações, e o médium iniciante, ele muitas vezes se queixa disso: estou sentindo dor nos dedos, estou sentindo dor no ombro, aqui nas costas, logo atrás da nuca, e acredita isso a uma origem mediúnica. Não, é uma carga que eu peguei, o pessoal fala. Não, eu não estava protegido. Não, é isso, naquilo. E no fundo, a maioria das vezes é a postura inadequada na hora de dar passe, né? Como qualquer trabalho, você vai ficar ali em pé, já não é muito cômodo. A maioria de nós vai escolher o horário da noite porque trabalha. Então você já está aceso aí desde 5h30, 6 horas da manhã. Tua jornada de trabalho costumeiramente ia até 7h30 da noite, 8 horas, que é a hora que você chega em casa, janta, dá uma descansadinha. Agora que você vai começar a dar passe, vai estendê-la por mais umas 3 horas, que ainda vai vir para o centro, vai dar passe, vai pegar ônibus ou a condução, vai voltar para casa. Quer dizer, em vez de chegar em casa às 7h30, 8 horas, vai chegar às 10 horas da noite. O corpo durante um tempo não vai estar acostumado com isso. 9 horas da noite a gente estava acostumado a estar sentado na frente da televisão, ou então na frente do prato da janta, ou batendo um papo com a companheira descansando. Agora a gente 9 horas da noite vai estar saindo do trabalho. Então vamos ter um desgaste a mais. Se você juntar isso, a postura inadequada, ao uso incorreto dos braços e das mãos, você vai ver que o desgaste ele vai crescendo numa progressão aí enorme. E aí no fim das contas o que acontece? Esses incômodos todos aí que a turma desavisadamente, vamos colocar entre aspas, que pelo menos aqui no Leão Denis, qualquer atividade mediúnica tem um bom período informativo antes de você entrar nela, mas vamos partir do princípio que as pessoas têm esquecido. Então, desavisadamente, elas acabam depois acreditando no problema a outras causas que não ela mesma, que não está se conduzindo corretamente no trabalho. Então, as fricções palmares são feitas com a palma da mão. Você vai colocar a palma da mão lá e vai fazer o movimentinho ou circular ou comprido, mas sempre com contato. Sempre com contato. As digitais, com a mão aberta, ficando os dedos ligeiramente afastados e um pouco curvados. De novo ele repete, evitando-se contração e rigidez. Então sempre o mais natural que você puder. E com o punho erguido, que você vai usar a pontinha dos dedos. Né? Pontinha dos dedos. Os 5, só 3, só 2, dependendo do local. Eu sempre passo para vocês a minha experiência dando passo em crianças. A criança, num caso específico lá do meu, de 0 a 3, a grande maioria são bebezinhos, de menos de 1 ano de idade. Então, qualquer ponto do corpo é diminuto em relação à minha mão, por exemplo. Dependendo do tamanho, do dedo até meu punho, é quase que do pescoço até a barriga deles. Então, se tiver que dar passe sobre o coração, eu não posso nunca colocar a mão espalmada, porque é um exagero, né? Como se você estivesse usando, né, uma mangueira daquela de incêndio para regar uma flor. Seria uma coisa desse tipo. Você tem que adaptar, já que ali é uma área tão pequenininha. Então, em vez de eu botar a mão, vou usar a ponta dos dedos para colocar ali sobre o coraçãozinho dele. Entendeu? Então, esse raciocínio é que o médium tem que ter. Claro que ele vai estudar, ele vai conhecer a técnica de passe. Vamos abrir um parênteses. Você lá em cima a partir de hoje. Você mesmo, Maurício, de vermelho. Sala 5. Valeu? Eu não tive como falar contigo no sábado. Ainda falta avisar a Vilma também. Não encontrei ela. Tá bom? Então esse tipo de raciocínio a gente tem que estar sempre ligado nisso. Olha aquela coisa que a gente discutiu exaustivamente semana retrasada. Olha
o órgão, a parte do corpo, você tem que dar o passe. Lembra do que você já conhece, ou preste atenção no que os espíritos estão te sugerindo. E aí então você começa a trabalhar. Que se você ficar naquele negócio mecânico, passe rotatório, então, para qualquer situação você vai fazer sempre o mesmo movimento. E aí você vai incorrer nesses... Está errado fazer isso. Não é errado, mas é um desperdício de energia, de fluido. E a gente estudou, né? Lembrem de mim, assim, Alexandre ficava lá falando, repetiu isso 200 vezes para mim. Então lembrem, se inspirem nisso que a gente repete tantas vezes aqui. Às vezes até isso acontece também, é possível acontecer, é possível. Isso, é possível. É possível. Costumeiramente as pessoas imaginam assim, não, a gente, que é um pensamento assim muito simplório, particularmente eu acho inadmissível na pessoa que estuda aí Kardec, que estuda magnetismo e tudo, mas não deixa de ser um pensamento muito simplório de que tudo aquilo que é feito na casa do espírito de alguma forma vai dar certo. Não, os espíritos estão vendo mesmo. Então eles vão ver o tempo inteiro você fazer errado, se tiver que ir daquele jeito até o fim, eles vão ficar só olhando. Até dar errado. Porque às vezes a gente só aprende assim, né? Tem várias maneiras, pode se aprender com livro, pode se aprender ouvindo quem é mais experiente, ou observando as pessoas mais experientes, mas tem pessoas que só aprendem à própria custa. É também uma forma de educação, não desprezada pelas leis de Deus. Aliás, é a que costumeiramente a gente mais usa, é essa, custa própria. No Livro dos Espíritos diz que a gente aprende pela força mesmo das coisas, né, e pela vontade. Então, e os Espíritos falam para Kardec lá na obra, no Livro dos Espíritos, que a força mesmo das coisas é isso daí. É os desdobramentos das atitudes equivocadas que a gente vai tomando. Normalmente esse é o canal que a gente usa para aprender, o que a gente mais usa é esse daí. É o mais claro, né, para a gente. Então as digitais com a mão aberta, ficando os dedos ligeiramente afastados, um pouco curvados, né? Então vamos fazer como se fosse lá uma meia que conchinha, uma cabaninha lá, e o punho erguido, como eu falo brincando, igual aquela mãozinha da família Adams, né? Aquela mãozinha que andava lá. Então você vai fazer o movimento lá com os dedos, ó. É a fricção, porque eu estou friccionando aqui, digital. Fricção digital. As longitudinais, ele diz assim, eu posso fazer fricções longitudinais. Como é o passe longitudinal, vocês lembram? De cima para baixo. Então a fricção longitudinal é a fricção de cima para baixo, ó. Com os dedos, com a palma das mãos, você vai friccionando lá. São executadas com a mão aberta, tá vendo? Como as fricções palmares, ou somente com as pontas do dedo, como as fricções digitais. Ao longo dos membros e do corpo, muito lenta e suavemente. Lembram vocês que essa característica de passes lentos, a gente usa quando vai doar fluido. Marlene ou Marilene? Sala 5. 5. Muito lenta e suavemente. Geralmente, nunca é demais repetir. Os passes aplicados assim com lentidão são passes para doação de energia. Então você vai bem devagarzinho fazendo lá a fricção. Ele aqui vai falar, mas eu já posso adiantar. Essa é uma característica diferente da fricção que nós vamos usar magneticamente, daquela do terapeuta lá, né, do massagista. Lá ele altera a velocidade, faz rápido, usa pomada, creme, aquelas coisas. A gente não. Vou fazer sempre movimentos lentos. Não estou fazendo massagem. Eu estou friccionando ali com contatos na pele, com a intenção de colocar energia ali. Não estou espalhando pomada, não estou aquecendo a musculatura, não estou relaxando a musculatura. Pode até o efeito final ser esse, mas a ideia não é relaxar com o meu movimento, sim relaxar com a ação fluídica sobre o local. Então a gente tem assim objetivos diferentes. O terapeuta tem um lá, a gente aqui com o passo é outro. Como é seu nome mesmo? Selma, da Mota, sala 5. Nada. Pode, claro, a pessoa pode chegar, eu não estou à vontade, não gosto. Eu já falei para vocês que uma vez eu tenho cuidado, às vezes, levam lá, quer dizer, às vezes, a esmagadora maioria das vezes, as crianças nessa idade têm que estar acompanhadas, né? Algumas já com 3 anos e pouquinho, já entram na sala sozinha, a mãe espera, a mamãe, o papai, o responsável lá espera na porta.
Mas a maioria entra no colo, conduzido e tudo mais. Então eu tenho cuidado de pedir até, ó, posso colocar a mão sobre o joelho dele, na perna dele, na cabeça dele. Não, nunca vai ser demais esse tipo de cuidado. Isso nunca vai ser demais. Mesmo que a pessoa, não, fica à vontade, sim, mas semana que vem você fala de novo. Vou outra vez precisar, se for a mesma pessoa, tem problema? Não, já falei para você, pode, mas peça sempre. Se acostuma a pedir, é melhor. Melhor você pedir sempre, a pessoa sempre disser que não tem problema, que um dia você achar que não tem problema e a pessoa depois ou durante falar para você que teve. É melhor, entendeu? É melhor então a gente se acostumar a sempre pedir. Sempre pedir. No sentido das correntes, isto é, do alto para baixo, isso que é longitudinal, seguindo o trajeto dos nervos e dos músculos. Então a gente vai passando lá, ó, né? A gente vai conhecer mais ou menos, aí é o pessoal que foi lá para a parte da Kátia, essa fase onde a gente vai estudar a parte fisiológica, anatômica lá do corpo das pessoas. Então vamos ter uma noção, então é daquela forma ali que a gente vai passar as mãos, ou longitudinalmente, ou como ele vai falar agora, as rotatórias, que são feitas com a palma das mãos ou com a ponta dos dedos, descrevendo círculos concêntricos. Ó. Então, concêntrico, fazendo voltinhas no mesmo lugar, ó, sempre no mesmo lugar, fica lá, ó. No sentido dos ponteiros de um relógio, isso já é conhecido de vocês. É também aconselhável, de quando em quando, e à medida que a mão ou os dedos deslizam pelo corpo, fazer ligeiras pressões, como se quiséssemos deslocar alguma coisa aderente à pele. Então, você ainda vai aumentar em determinados momentos a fricção, né? Que você vai fazer ligeira pressão. Então, você está lá fazendo um movimento circular em determinado ponto, como que você estivesse assim, com os dedos empurrando, como que não, fazendo exatamente isso, empurrando o fluido, a energia que você está colocando ali, para que ela penetre aquela parte ali do corpo do indivíduo. Então, podemos acrescentar mais um ponto, ó. Se a pessoa sentir dor, não possa usar fricção. Senão, na hora de fazer pressão, ela vai doer, vai reclamar. Estou sentindo dor, né? Eu lembro uma ocasião, vocês podem pegar isso como um exemplo de não usar essa técnica corretamente, que uma pessoa ela tinha úlcera, uma úlcera com uma perfuração aí, não dessas graves, com muita hemorragia, mas já diagnosticada como uma pequena perfuração na parede do estômago. Então a pessoa sentiu, até um rapazinho, ele se queixou, falou, estou com úlcera e estou sentindo dores. E o médico, assim, ele só encostou a mão, o rapaz deu um pulo da cadeira, porque exatamente não fez força, mas a pessoa já está com tanto aquele reflexo de que dói, que ao perceber que o fulano ia botar a mão, ela pulou para trás, né, pensando que ele ia colocar a mão ali, porque ia doer. Então vocês vejam como as pessoas, às vezes, né, por estar sentindo dor, a gente tem que estar perguntando isso. Eu posso encostar a mão? Se ela está sentindo dor, ela vai falar, ó, pode até botar a mão, mas não aperta que dói. Se apertar, vai doer. Então se a gente se precipitar e achar, não, isso aí é fricção, eu li no livro que quando é problema, sem fricção, você enfia a mão lá, vai machucar o indivíduo. E aí mesmo você diga, não, mas foi sem querer, mas desculpa, está doendo. Eu vim para não sentir dor, sair daqui sentindo dor, não está legal, não está certo isso, né? Por mais educada e boa vontade que a pessoa tem, ela está com dor, e não estava antes, agora eu estou com dor. Aí chega em casa, a gente vai desdobrando as coisas, às vezes vem tomar passe, tem que brigar com a família inteira para vir tomar passe na casa espírita, chega em casa gemendo, aí, tá vendo, falei para tu não ir? Ó, voltou pior do que foi. Você estava legal, como é que você está agora? Não, mas foi sem querer, ele só encostou a mão. Para mim você está pior, está te ajudando nada. Então, lembrem sempre desses desdobramentos. Pode parecer um cuidado excessivo, mas não é. Não é. A prática mostra que isso poupa o próprio médium e o indivíduo doente de muita situação constrangedora dessa. Empurrar a vértebra às vezes. Está doendo. Dói. Então a pessoa sente dor. Repito, por mais que a gente diga, não, mas não foi minha intenção, mas foi sem querer, mas que isso, o doente, ele está sentindo dor. Isso para ele é tudo que importa, né? Então, às vezes até estava da própria doença, mas está piorando de outra, está machucando mesmo.
está machucando, porque está apertando, isso aqui. Então. Aham. Não, eu não fico sem jeito não. Se doer, não. Tá doendo. Tá doendo. Não, pode. E hoje eu sou igual o dentista. Ele, se doer, você fala. Eu já fico com a mão levantada pelo sim, pelo não. Eu já fico com a mão levantada direto. Mas tá doendo ainda? Tá. Tá doendo, tá doendo. Até eu estar já quase grogue. Quando eu já tô até. Agora tá bom. Aí pode. Já fica até com a boca mole. Ele pode fazer o que ele quiser. Não. Que isso? Ninguém gosta de sentir dor. Quem é que gosta de sentir dor? Então não pode. Né? A recomendação que ele faz, no caso da fricção, é a mesma para aquelas técnicas de passe que nós já vimos de doação de fluido. Não se deve esquecer que ao fazer retornar a mão ao ponto de partida, o operador conservará fechada e afastada do corpo do paciente. Olha só o finalzinho. Tal como age com os passes. Para ele a fricção nem é passe. Pro Miguel Timpone lá, para o Micaelis, para o autor, ele nem considera passe. É um recurso a mais que você tem durante o tratamento. Por isso ele faz até a analogia. Tal como nos passes, a fricção é feita assim, é feita assado. Vê-se assim que a fricção magnética nada tem de comum com a maneira pela qual são ministradas as fricções, em que predominam movimentos rápidos, às vezes violentos, praticados em todas as direções e geralmente com o emprego de pomadas, óleos e outros medicamentos. Então, as recomendações eu não conheço e particularmente nunca me deu o trabalho de pegar um livro lá do terapeuta lá que usa das massagens para ver as diferenças. Me baseei no que o autor aqui da obra está falando do ponto de vista do magnetizador. Então ele fala, tem diferenças entre uma coisa e outra. As que eu citei para vocês são as que eu vi, as pessoas fazendo massagem, e vejo lá na hora de fazer fricção. Então eu percebo coisas diferentes também. Mas nunca peguei o livro para fazer comparação de uma situação com a outra. Vamos dar um pulinho agora. Vamos lá para a página 106. Os passes e as fricções é o segundo parágrafo. Depois dessa citação enorme que tem aí, entre aspas, ele lá embaixo diz assim: os passes e as fricções produzem muitas vezes certos desequilíbrios orgânicos de pouca monta e facilmente removíveis, oriundos de acumulação dos fluidos em uma ou algumas partes do corpo. Esses desequilíbrios consistem comumente em opressão no peito, contraturas e espasmos. Em casos tais, como invariavelmente no fim de cada magnetização, há necessidade de dispersar os fluidos assim acumulados. Nós vamos começar a estudar o passe dispersivo. Vamos discutir esse parágrafo aqui. Então, olha que a primeira finalidade do dispersivo é tirar o excesso de fluido. Excesso que ele diz aqui, às vezes gerado pela nossa própria ação de colocar os fluidos. A gente está ali dando passe. O José. O José falou, não, o médium demorou-se sobre a minha cabeça. Isso criou lá um incômodo para mim. A orientação que nós, aqui no Leão Denis, temos nesse momento no salão, quando a gente percebe que a pessoa está incomodada, é o quê? Ou interromper os passos, cerrá-los, parte direto para a harmonização, ou voltar para o dispersivo, dispersar. Deixa eu dispersar um pouquinho isso daí. A ideia de dispersar é por causa disso aqui. Na maioria das vezes, a ação de dispersar conserta imediatamente esses incômodos, na maioria das vezes. Na cura, nós vamos usar muito mais esse artifício. No salão isso acontece menos, que o passo que a gente coloca ali, a não ser em exceções, e as exceções nascem de equívoco, de você estar trabalhando errado no salão, porque pela própria finalidade, pelo momento em que ele é usado e pela forma como ele é aplicado, ele não deveria causar isso, que o passo que a Cidinha nos ensinou, ele não para em nenhum ponto do corpo do indivíduo, então não deveria causar isso. Então quando causa, é porque quem estava dando passe
parou com as mãos num determinado ponto, sobre a cabeça, sobre o coração ou sobre o estômago mais comumente. Quando acontece, é por causa disso. Só vocês lembrarem, todos que estão aqui, médios da casa, aprenderam comigo, com a mesma pessoa, com a Cidinha. Se eu consigo lembrar de 8 anos atrás, a maioria aqui é mais nova que eu no comp, vai lembrar com mais facilidade que em momento nenhum ela nos ensinou a parar com a mão sobre alguma área lá do corpo. Eu posso até passar mais lentamente, mas parar as mãos não. Então essa é uma diferença. A segunda diferença é que aqui não se aplicam passos de cura. A técnica que ela ensinou para nós trabalharmos no salão não são técnicas que a gente usa na cura. Vocês podem ver que já viram um monte aqui, e a exceção do dispersivo, que a gente vai começar a ver agora, nenhuma ela ensinou para vocês. Nenhuma dessas que vocês viram aqui no livro foi ensinada a vocês. O que ela ensina aqui é para despejar fluido em cima das pessoas, sem exatamente direcionar para lugar nenhum. E o passo de cura tem exatamente isso como principal característica: você concentrar fluido numa área do corpo, a área doente. Essa é a maior diferença que tem do passo que a gente dá aqui, que o Dr. Herman chama de passos comuns, né, como ele chama, para os passos que a gente dá no trabalho da cura. Aqui são, como o nome diz, gerais, né, comum, o corpo todo, para harmonizar, para complementar o trabalho do orador. Na cura não, tem um foco, que é a parte que a pessoa me disse que está adoentada. Estou com o dedão do pé ruim, é o dedão do pé que vai tomar passe. É ali que eu vou dispersar a mente, tudo, essas coisas, mas pensando se ela me disse a doença. Lá, no problema que está lá no pé, é ali que eu vou colocar fluido, e quando eu harmonizá-la, é naquela região que eu vou estar pensando. Não vou ficar harmonizando o dedão do pé dela também, porque aí é um exagero, não tem cabimento. Mas é isso que tem que estar na cabeça do médium de cura. Aqui não. Aqui a sua ideia é o quê? Pacificar as pessoas, harmonizá-las. Elas estudaram, ouviram um monte de coisas. Imagina se foi atingido o objetivo da palestra, que elas estejam pensativas em relação ao que ouviram e ao que as espera lá fora. As espera não, e aqui nos espera, né? Porque também participamos do trabalho. E o que nos espera lá fora, então a ideia do passe é o quê? Favorecer o fortalecimento que ela conquistou, ouvindo a palestra, estudando, refletindo com o orador, para que ela se sinta segura na hora de ir embora. É isso mesmo que eu quero. Vamos lá, tenha ânimo, esperança, essas coisas que passam pela cabeça da gente. Na cura a gente até pensa nisso também, que o doente precisa dessas coisas, precisa de ânimo, precisa de fé, de otimismo, de pensamento positivo, mas precisa de apoio naquela área que está adoentada, onde foi feita a cirurgia, onde tem a infecção, onde está dolorido, onde foi fraturado, onde está machucado, onde está ferido, é ali que ele precisa, onde tem o câncer, não sei, o tipo de patologia que ele carrega, é ali que eu preciso principalmente cuidar. Essa preocupação não tem no salão. Então por isso foram ensinados para a gente técnicas diferentes. Então quando me deparo com esse desequilíbrio nascido pelo excesso de fluido, a primeira opção que eu tenho é usar o dispersivo. Aqui no salão a gente fala para às vezes parar e deixar para outro, por quê? Porque muitos que dão passes no salão são iniciantes, têm pouca experiência. Então não vai se ter o cuidado, a ideia não é essa mesmo, de passar tantas informações para aquele médium, de ver que ele vai enfrentar esse problema uma vez na vida, está na morte no salão. Quantas vezes vocês dando passe no salão tiveram dificuldades assim? Eu tive 2, 3 vezes, já deu 700 passes, é menos de 1%. Então vale a pena. Agora na cura, isso pode ocorrer com mais frequência. Por quê? Porque eu vou me demorar em determinados pontos. O passe é na cabeça, então vou me demorar na cabeça, não tem jeito. Estou com dificuldade de memória. As pessoas às vezes estão, não consigo lembrar de mais nada, estou esquecido, estou me tratando com o neurologista, mas o plano espiritual me recomendou passe de cura, então você vai dar passe aonde? Não tem outro lugar para dar passe, é na cabeça. Então pode ser que nesses casos, e aí não vai ser exatamente um descuido, é uma circunstância de trabalho que a pessoa sinta alguns incômodos. Ela pode até voltar com a memória, a gente já viu casos assim no livro, que a pessoa tomou passe lá, o joelho ficou bom, obrigado. Só que agora eu estou com uma irritação aqui danada. Vocês lembram desse exemplo? Acho que foi o Deoclésio. Foi a aula do Deoclésio, da pessoa, o magnetizador que estava lá inquieto, e passou a inquietação para o doente. O doente falou, o joelho está muito bom, não senti mais dores, mas eu passei o dia todo, né, irritado. Então é como se fosse um efeito colateral, né, do fluido lá do indivíduo que magnetizou. Então é um incômodo. Eu tratei o que tinha que tratar, mas por estar numa condição mental ou um descuido meu, eu acabei passando lá outras coisas também para a pessoa. Isso pode acontecer. Aí nessas horas eu uso o dispersivo. Ele cita aqui alguns desses incômodos: a opressão no peito, contraturas, espasmos,
isso não é tão claro às vezes para a gente ver, mas o que eu observo assim de diferença maior às vezes é na respiração da pessoa. Ela às vezes está ali calminha, você quando demora a mão sobre o coração, você vê que ela começa a respirar cada vez mais rápido, como se estivesse começando a ficar com falta de ar, ou muito inquieta com alguma coisa, se mexe, as pessoas se mexem, abre o olho toda hora, fica olhando para a tua mão. Então isso é sinal de que ela está sentindo alguma coisa ali que não está fazendo muito bem. Na cura eu tenho um outro recurso aqui, eu não tenho, posso às vezes perguntar, eu paro discretamente, dar o passo e pergunto para ela, você está se sentindo bem? Ah, só estou um pouquinho nervoso, então tudo bem. Ah, não estou me sentindo, não, você está botando a mão, eu estou ficando, está esquisito, está me dando uma tonteira, então é hora de dispersar, é hora de interromper o passo, é hora de dar passo mais devagar. Às vezes é a rapidez, que a gente está mexendo muito rápido as mãos, tendenciosamente você começa a pôr uma quantidade maior de fluido, então vai mais devagarzinho, com mais calma, faz o movimento mais lentamente e continua observando a pessoa. Está melhorando? Ah, tá. Pede para respirar fundo, respira fundo e solta bem devagarzinho, né? Isso vai ajudar ela a se acalmar. Então são recursos que a gente tem na hora do passo. Lá, na cura, aqui não dá para fazer isso. Tranquilo, sempre é o caso específico que a gente está até trabalhando aqui. Agora uma parte que a gente vai desprezar, né? Que ele diz assim, invariavelmente no fim de cada magnetização há necessidade de dispersar. Aí a gente não trabalha assim. No fim da magnetização a gente faz o quê? Harmoniza. A gente não vai mais dar dispersivo. Dispersivo é antes e às vezes durante. No fim não dispersa mais. No fim é harmonizar. Acabou. No fim acabou. Ele vai explicar mais adiante, nós vamos ver por que ele fala que precisa, do ponto de vista dele, dispersar, e nós também vamos entender por que nós não dispersamos. Não sei se vamos chegar lá hoje. Na 107 ele começa... desculpa, já é logo aqui, é porque esse livro é um novinho, não está marcado, o meu já está toda coisa. É logo a seguinte, a ação de dispersar, acharam aí? É a última linha da página 106. Portanto, é ação de equilíbrio e não como insinua Lawrence, ação de desmagnetização. Do nosso ponto de vista de magnetizador espírita, a ação de harmonizar faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela harmoniza ou desmagnetiza. Então a gente usa aquela coisa de harmonizar somente porque o efeito vai ser o mesmo, sem usar especificamente uma técnica de dispersar. Quando é que eu consigo a harmonia entre dois pontos? Quando eu coloco os dois com a mesma quantidade de energia. Então, se a pessoa estava desequilibrada, né, porque tem muito fluido, qual vai ser a minha ação de harmonizar? Tirar. Se ela está desequilibrada porque está enfraquecida, com pouca energia, o meu equilíbrio vai se colocar até ela atingir um ponto, que a gente diz assim, um ponto de saturação, né, que ela se satura de fluido e aí ela fica equilibrada. Então não adianta você pensar, quando eu disperso eu estou equilibrando, quando eu disperso eu estou desmagnetizando, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso já foi feito no começo do trabalho. A ação que eu tenho aqui de harmonizar é de distribuir melhor o fluido que foi ali colocado. Então estou harmonizando, só espalhando melhor aquilo ali. Nessa hora eu não estou nem mais colocando energia nenhuma, é puro magnetismo, é pura força magnética que a gente tem. É como se a gente... a pessoa está ali com aquela energia e que a gente assim colasse aquilo de vez nela com os nossos desejos. Como é que a gente pensa quando está harmonizando? Que Deus te abençoe, que você tenha aproveitado bem do momento do passe, que teu coração e a tua mente saibam aproveitar esse instante em que você teve a ajuda de tantas pessoas, de tantos espíritos, de tanta gente que gosta de você. Com essa ideia, com essa intenção, você está fazendo o quê? Empurrando de vez para dentro dela tudo aquilo que foi colocado ali em cima dela, dentro dela, tudo quanto é lugar, que é a própria ambiência fluídica da casa espírita. Como se você estivesse fixando aquilo em definitivo ali. Estou colocando mais fluido nenhum. É o acabamento mesmo do passe, o esforço final que a gente está fazendo. Agora sim ele começa os diversos processos de dispersão. Acho que só vai dar tempo da gente ver um. Citaremos todavia os mais usados. Em primeiro lugar, indicaremos os passes transversais. Acho que só vai dar tempo da gente ver esse. Ele fala do perpendicular, acho que não vamos chegar lá. Os transversais se executam a alguma distância do corpo do paciente. O operador, que é quem está dando o passe, colocado de pé e defronte do magnetizado, estende os dois braços para diante,
as mãos abertas, com a palma e bem assim os polegares para baixo. Então, vê que ele é bem detalhista ao passar para a gente como a gente vai colocar as mãos. Então, o magnetizador. Ih, rapaz, não posso fazer isso com esse livro que ele nem é meu. O magnetizador de fronte, o operador de fronte do doente, né? Com os dois braços estendidos, os polegares para baixo. Então, essa é a posição. Então, ó, vocês já vão descobrir de onde é boa parte daquelas coisas todas que vocês veem no salão, que vocês achavam esquisitos quando saiam do campo. Mas eu vi o pessoal fazendo, né? Tirar lá aquele negócio. É daqui que a turma não entendeu direito, embora esteja bem claro aqui, é daqui que vem aquilo tudo lá. Tá? Nessa posição ele abre rapidamente com muita energia. Olha como é diferente de colocar fluido. Colocando fluido ele fala lenta e suavemente. Para dispersar ele fala rápido e com muita energia. Os braços no sentido horizontal e depois volta com vivacidade à posição primitiva para recomeçar logo a seguir da mesma maneira. Então, repetindo, de frente para a pessoa, os braços estendidos e polegar para baixo. Aí você mexe, ó, do meio para as pontas. Estou fazendo devagar para vocês verem, mas a recomendação que tem ali é para fazer rapidamente, com vivacidade. Então você vai fazendo lá um passe dispersivo. Como se você enfiasse a mão lá em cunha e tirasse dali, jogasse para fora, né? Para a periferia lá da pessoa, para você jogasse lá para fora. Sempre quando a gente fala de dispersivo, vou até me antecipar, nem sei se alguém pergunta, mas alguém pergunta, para onde vai esse fluido? Essa é outra das perguntas que eu também não perco um minuto no meu tempo para descobrir. O que os espíritos fazem? Se eles reciclam, se eles transformam, se eles varrem para o cantinho, se coloca embaixo do tapete, se junta tudo num saco preto e deixa ali para quinta-feira passar o caminhão e levar. Não sei. A única coisa que eu sei é que para onde vai não prejudica mais ninguém. Porque se sair dela e cair em cima dela e prejudicar ela, então já não acredito mais em nada de passe. Porque eu não acredito numa coisa que beneficie um e ao mesmo tempo prejudique os dois de cada lado. Né? Que você está jogando para o lado. Então não posso pensar nessa hipótese. Não posso pensar nessa hipótese. Então, eu recomendo isso a vocês. Esquentem a cabeça de vocês para saber para onde isso vai, não. Deixa isso para o plano espiritual. Quando a gente desencarnar, pergunta para o guia. Aquelas vezes que eu dava passo, que eu dispersava, o que o senhor fazia com aquilo? Eu acho que ele vai falar a mesma coisa. Ele, não era eu, isso não era meu trabalho. Meu trabalho era te inspirar um pensamento decente na hora do passe. Esse era o meu trabalho. Quem encarregava isso era outro. Daqui a mais um tempo você vai conhecê-lo. Primeiro vamos cuidar do que você deixou de fazer lá embaixo, agora eu tenho que lembrar para você, tem que continuar meu trabalho aqui. Cada um faz a sua parte. A nossa parte não é essa. A nossa parte é usar bem a técnica, cuidar bem dos pensamentos do coração e desejar que o outro saia do nosso saia da casa espírita infinitamente melhor do que estava quando aqui chegou. Porque é isso que a gente espera para a gente quando vem para cá, não é? A gente vem para a casa espírita desejando para nós mesmos melhoras, né? É a justificativa que a gente dá até para as outras pessoas. Por que você vai na casa espírita? Porque eu gosto, que eu me sinto bem lá. Então, se é o que eu quero para mim, é o ensinamento evangélico. Deseje para o próximo aquilo que você quer para você. Se você quer sair daqui bem, que você tem, também ao fim dessa reunião pública, saia aqui daqui com a mesma ou com mais paz até do que eu, que sou trabalhador dessa casa. Então, essa é a exposição nossa, né? Isso. Vamos chegar lá. Primeiro a gente está vendo o movimento, depois a gente vai ver onde aplicar. Então, posição, os braços estendidos, polegar para baixo, fazendo o movimento com vivacidade, do meio para a ponta. Esses passos são repetidos, aí ele fala aqui, 4 ou 5 vezes, e são dirigidos para o ponto do organismo em que se quer dispersar. Essa é a primeira observação que ele faz. Então, quantidade de vezes que eu vou fazer é igual àquela que a Cidinha ensinou para a gente. Por que a Cidinha ensinou 3? Porque ela achava que ninguém tinha. Achava não. Ela até imaginava que alguns tivessem, mas como ela não conhecia nenhum de nós, ou muito poucos de nós, então ela nivelava por baixo. Eu sugiro a vocês repetir 3 vezes cada movimento desse aí. Por quê? Porque é um número mínimo de vezes, dentro do tempo que eu tenho para trabalhar e dentro do objetivo que aquele passo que eu dou no salão tem. Na cura, ele fala aqui 4 ou 5 vezes, Alexandre, você pode dar 10, que você pode passar o passe inteiro na sala do dispersivo, é o que vocês vão fazer.
Quem tiver na passo dispersivo vai dar o passo inteiro de dispersivo. Nem harmonizar vai. Nem harmonizar vai. A harmonização não é no final do passe? O passe acabou com vocês, do dispersivo? Não, então não tem que dar harmonização. Quem vai harmonizar, quem está lá na sala da cura, que é quem vai encerrar o passe. Eu só comecei. Então eu não posso usar harmonização. Se a harmonização é o último passo que eu estou dando, não posso harmonizar, vou só dispersar, exclusivamente dispersar. E ele fala ali, o ponto do organismo que eu quero tratar. Então, o joelho, eu fico lá. Ó. O dispersivo aqui a gente tem umas dificuldades, nem sempre o Sérgio trabalha, alguns aqui eu conheço, a Isabel hoje não veio, mas eu sei que ela é do dispersivo também. Nem sempre na sala do dispersivo você sabe qual é o problema que o doente tem. Então, vai se usar o que ele vai recomendar depois. O passo transversal, usando ele de forma geral. Sobre a testa, sobre os centros de força, sobre a testa, sobre o peito, sobre o estômago, sobre a parte de baixo do ventre. Recomeço depois de cima. Usei o transversal e dispersei ela inteira, não sei qual é o problema dela. Depois já fez atendimento fraterno comigo, uma vez ela me falou no corredor que o problema dela é bursite. Esquece o resto, só o ombrinho dolorido dela. E então você dispersa, só o ombro. Só o ombro. Não dá para fazer o movimento retinho por causa do rosto dela. Mas eu posso usar um subterfúgio, vou antecipar, depois a gente lê com calma. Só para não perder os últimos 3 minutinhos. Posso fazer com uma só das mãos, ó. Para não bater no rosto dela. Estou no cantinho da parede. Então faz para cá. Com uma só das mãos. Eu não sei fazer com a esquerda, então faz com a direita. Mas com uma só das mãos. Vê que eu estou atendendo aquela recomendação lá do começo, ó. Olha a parte que você tem que dar passe. Lembra o que você conhece. Adapta. Para poder usar ali, senão não dá. Tem que fazer o movimento reto, vira a cabeça para lá, senão eu vou encostar em você que eu tenho que mexer a mão, baixando, senão fazer assim, então não pode, gente, isso é um rigorismo que não beneficia, não tem vantagem nenhuma você ser assim. Vamos por ordem, deixa ele, depois você, depois o Franklin, vai. Primeiro você, depois o amigo. A sala dispersiva é muito cheia. Eu já tive nela quando a minha esposa estava grávida, depois nunca mais entrei, mas eu vejo quando a porta abre que a ideia de botar a pessoa para levantar não é muito recomendável, acho que não vai dar espaço. Na de cura já não dá muitas vezes, embora em algumas ocasiões seja melhor que a pessoa fique de pé, mas no dispersivo é melhor não fazer. É melhor você usar pelo centro de força. Você está puxando o centro de força, ele trabalha, está ali... graficamente se representa eles nos desenhos como aquela rodinha na parte externa do corpo que você não pode visualizar, não teria uma técnica, a não ser um holograma, né? Uma coisa aí que se tivesse em 3D, que pudesse ver a ação dele dentro do corpo da pessoa, mas ele puxa ou coloca lá dentro. Então você pode trabalhar pela frente visualizando, ou então aproveitar lá que é restrito, mas é o que você tem. Pode, exatamente, o que eu estou falando. Você pode, pelo centro de força, trabalhar isso daí. Aí, esforço mental do médium, ele tem que se conscientizar de que isso é possível, tem que entender que isso é verdadeiro, funciona assim, aí ele vai conseguir trabalhar. Se a ideia dele for assim, eu não sei, me disseram, acho que não vai dar, aí não consegue. Aí não consegue porque essa insegurança não dá firmeza na condição dele de magnetizador, aí ele não consegue fazer o trabalho dele, ele tem que estar seguro daquilo ali. Isso é uma lei, isso é real, isso é físico, está acontecendo. É como o Nagai, vocês não sei se assistiram a palestra dele, eu assisti a fita depois, ele fala lá, o perispírito, o fluido, não é uma fumacinha, não é uma coisa subjetiva, é matéria, isso se trabalha, e a ferramenta que eu tenho para isso está escrita aqui, na Gênesis, né? Os espíritos usam o pensamento à vontade, como o homem, por analogia, usa as mãos no laboratório para trabalhar os gases, é o que Kardec fala aqui na Gênesis. Deixa o Amilcar, depois o Franco. Fala, depois você, mano. Uhum. Na sala do dispersivo? Na sala de cura, geralmente quem faz isso é quem dirige o trabalho. Em algumas ocasiões, assim, quando tem tempo, lembra sempre assim, ó, é uma circunstância, você tem um grupo de 10 pessoas. Se você for o primeiro a receber o doente, você tem até o último da sala a receber o doente para você, às vezes, perguntar alguma coisa para ele, muito discretamente, muito baixinho, muito no pé do ouvido,
porque as pessoas estão sensíveis, os próprios médiuns ali estão ali com a sensibilidade aguçada, então aquele montão de gente assim, isso incomoda. A mim, por exemplo, incomoda. Então, eu já sou um dos que protege. Quando fica muita gente na sala conversando com os dentes, isso incomoda. Então, muito discretamente, você teria até o teu último companheiro para você perguntar alguma coisa que você ache necessário perguntar. Agora imagina, o último não vai ter tempo para nada, porque o diretor vai colocar o doente com ele, vai para o meio da sala e vai começar o trabalho. Então esse último não tem tempo. Então nem sempre você vai poder. Em alguns casos, a própria pessoa que dirige fala, quando sentar a pessoa, conversa com o médium, fala para ele qual é o seu problema, então fala para o médium, pergunta para ela, que às vezes é uma coisa que demora um pouquinho, então você vai ter um pouquinho de tempo para perguntar. Tá bom? Então na sala de coisas você tem essa chance. Franklin, depois você, Maria Lina. Deixa o Franklin. No dispersivo, está errado, não tem regra nenhuma, que está errado. Dispersivo é autoexplicativo. Essa sala, que ele falou que na sala dispersiva, às vezes as pessoas já dão o passe de cura ali. É autoexplicativo. Não, na sua sala. É só um monte de salas. Sempre, esse eu vou dar um aviso para vocês, hein? Sempre falem pelo grupo de vocês. A casa espírita, Kardec fazia umas advertências à casa espírita grande, que é a grande cruz do altivo também. A casa espírita grande, em alguns momentos, dá a impressão para a gente que são pequenos centros espíritas dentro de um só. Então tem a sala de cura, eu vou brincar com ele, não é isso que ele nem dirige a sala dele, mas a sala de cura do Carlos muitas vezes é dirigida como se fosse o centro espírita Carlos Alberto. Um mini centro espírita, tem de tudo ali dentro, tem evento fraterno, tem de tudo que vocês pensaram ali. Acontece, o Mauro Perti fala assim, que são as fragilidades do sistema. Ele fala assim, em tom de brincadeira, mas isso acontece. Então sempre que vocês falarem assim, não, eu não vejo isso, vocês nunca viram na sua sala. Na sala do lado pode estar acontecendo há 5 anos e você não descobrir, que você chega, vai direto para a sua sala e você vai embora da sua sala para a tua casa. Você não fica assim, trabalha um dia aqui, amanhã ali, mas fiquem assim como por motivos profissionais, já aconteceu comigo 2 vezes, sendo obrigados a dar passo no horário que dá, com autorização do plano espiritual. Aí eu pude ver com bastante clareza isso, que acontecem essas diferenças. Não deveria, mas acontece, infelizmente. Fazer isso que a não ser trabalhar para que não aconteça mais, né? Então acontece. Mas está errado. É só você pensar assim, não é isso. Eu tenho só que dispersar, mais nada. Fala. Isso. Isso. Depende. Na maioria dos casos vai ser até assim, Marialino. Eu peguei o exemplo do livro que ele fala de dispersar o local, mas as pessoas, algumas até nem ligam muito para a doença. Não, eu estou muito triste. Então dispersou em geral. Mas tem outros, está tudo bem comigo. Meu problema é exclusivamente a minha unha encravada. Meu problema é exclusivamente a cirurgia que eu fiz, estou me recuperando dela. Isso está legal, você vai perceber isso nas pessoas. Inúmeras vezes eu vou dar passos em pessoas que estão mais saudáveis do que eu. Um monte de vezes, vai ser uma nem 2 não. Toda quarta-feira, no caso dos que ficarem aqui no Leão Dani, alguns vão para Malé, mas toda quarta-feira que você for dar passo, você vai dar passo em alguém melhor que você. Você vai sentir aquilo. Às vezes ela está, patologicamente, ela realmente está adoecida, mas espiritualmente ela é infinitamente melhor que você. E eu vou gastar meu fluido com ela para quê? Se ela está bem. Eu vou colocar meu fluido na ferida, que é onde precisa de apoio, para juntamente com o remédio, com o exame, tá. Mas a cabecinha dela está legal. Quem dera que eu sentasse para ela botar a mão na minha cabeça. Seria até, se fosse possível, pedir, se trocar agora comigo, você botar essa mãozinha. Então, mas não é o caso, então vou dar o passo no joelhinho dela, que é o que está doendo. Vai acontecer isso também. Então, por isso, você pensa assim, dispersivo mesmo. Vou tirar o que da cabeça dela, se ela está bem? Só se eu vou tirar dela e botar na minha, que está melhor. Ela está bem. Lembre sempre disso. Sentir as pessoas. Tem pessoas que vão dizer, vai ser ao contrário. Como é que você está? Estou ótimo, estou legal. Mas você vai sentir que não está. Médium sente coisas. Não está. Então, não é a definição de Kardec. Médium é aquele que sente mais ou menos a influência do mundo espiritual. Então ela está dizendo que está bem do ponto de vista dela, que muitas vezes é o bem material. Eu estou bem, estou empregado, meu casamento está indo legal, meu pagamento de saúde dia 1º, dia 20 ainda tem dinheiro na conta, está tudo bem comigo.
Tem nada do que reclamar. Eu nem sei porque que os espíritos, eu já ouvi assim, ó, eu nem sei porque que os espíritos me mandaram tomar passe. Eu escrevi perguntando uma coisa, eles botaram passes de cura, eu nem sei, ele chegou na porta, por que tomando passe? Não sei, eu escrevi perguntando uma coisa e o doutor Helma disse para tomar passe de cura. Eu estou aqui. Passe de cura nunca é demais. Eu estou aqui, vou tomar passe, mas eu estou me sentindo bem. Mas você, médium, vai descobrir porque que o doutor Helma mandou tomar passe de cura. Está bem do ponto de vista dela. Do ponto de vista espiritual, não está. Daí a necessidade do espaço. Eu vou pedir para, então depois você perguntar só para mim, porque eu passei 7 minutos, depois você fala comigo, para respeitar o resto da turma que queira ir embora na hora, tá bom? Depois quem quiser perguntar alguma coisa, fica. Porque já passou, são 7h07 já. Eu tenho que encerrar. Tá bom?